Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, ou como eu prefiro chamá-lo, Professor Rolavo Rochedo do caralho. Pô, meu irmão, quem não gostava do velho, né? Por incrível que pareça, muita gente. E é direito seu não gostar de Olavo de Carvalho. Eu, por exemplo, não gosto de Moza, só que isso depõe muito mais contra mim do que contra Moza. Olavo foi uma das figuras mais injustiçadas da história do país. Cara, eu nunca vi no mundo alguém ser tão incompreendido e massacrado por ser tão incompreendido. Na verdade eu consigo pensar num exemplo que faz minha fala parecer bastante idiota. Pense você o que quiser de Olavo de Carvalho, você não pode negar a sua influência no cenário político e filosófico atual. E a mim, particularmente, ele ensinou 5 grandes coisas, ensinou muito mais, mas ensinou 5 coisas que ficaram cravadas na minha cabeça e me ajudaram a ser uma pessoa melhor, me ajudaram a passar por momentos difíceis da minha vida. Podem não ser tão impactantes na vida de vocês, todas as 5, quanto foi na minha, mas eu gostaria de compartilhar, retribuir o que o Olavo fez comigo, tentando trazer essas 5 lições para vocês. Espero que gostem. Sem mais delongas, primeira lição de Olavo que mudou a minha vida. Uma das características do homem maduro é precisar de pouca afeição e de pouca compreensão e ser capaz de dar muito. Como é que eu faço para amadurecer? Como é que essa frase de Olavo, junto com outros ensinamentos, pode lhe ajudar? Exercite. Tá? Exercite isso. Sempre que alguém tiver um problema, exercite ajudar aquela pessoa. Sempre que você for preterido, sempre que você não for colocado como o centro das atenções, tente não se importar ou não verbalizar. É o que nós chamamos aqui do Nordeste de engolir sapo. O hábito transformará a sua forma de pensar. O agir age na forma de pensar e, por conseguinte, dos sentimentos. Tá? O homem maduro não é verdadeiramente maduro até que aprenda que ele precisa crescer. E crescer é não depender mais da bajulação e da atenção e da compreensão dos outros. Se não lhe compreendem e você estava certo, problema deles, o mundo não vai acabar. E você não pode ser destruído por isso, tá? É uma saída da 4ª camada, sem sombra de dúvidas. A segunda lição do velho. O que quer que não seja dito com o coração na mão, não vale a pena ser ouvido. Uma característica muito forte do mundo de hoje, né? Do ocidente de hoje, é você falar tudo como uma persona. Você falar tudo com uma máscara. E isso é muito ruim para você, cara. A verdade é, Olavo tem também outra frase que diz assim, olha, vai falar em público, vai falar para um público, fale exatamente como você falaria com seus amigos e com sua família. Caso contrário, cale a boca. Vai na mesma toada, vai na mesma direção dessa lição que eu acabei de falar. O que isso quer dizer? Seja você mesmo. Não quer dizer, tem muita gente que vai dizer, eu sou sempre eu mesmo, eu sempre falo a verdade, quem não quiser ouvir que não ouça. Não, Olavo também falava disso, tá? Tem gente que confunde sinceridade com o direito de ser chato, com o direito de ser mal educado. Não. Fale o que você quer falar com o coração na mão, do jeito que você realmente pensa, mas, para e passo, concomitantemente a isso, você tem um dever, que é concatenar e administrar as suas sensações, as suas opiniões e os seus sentimentos. Então você tem várias opiniões contraditórias dentro de você, que às vezes você quer soltar por ímpeto, e aí você vai machucar alguém. Chega alguém, não pode resolver, você não pode resolver o problema daquela pessoa, já está na hora da festa e você vai falar mal do cabelo dela, porque a sinceridade para mim está acima de tudo. Não. Aí você só está sendo mal educado e chato. Mas administrando a educação, a sensibilidade para com o próximo, a forma de falar,
fale com o coração na mão. Fale e que seja você falando e não uma persona, tá? Tenho amigos que são super inteligentes, mas quando vão falar com as outras pessoas viram uma espécie de mocinha, não sei o que, super educado. Parece que a testosterona baixou a 0 e o estrogênio foi a 1000. Não, é você falando. E nada é melhor na vida do que você poder se posicionar como você mesmo. E não como outra pessoa, uma persona criada por você. Até porque, se você vive mudando de face, você tem uma face para você privada e uma face para o público, é inexorável. Uma hora você vai se perguntar qual face é a verdadeira. Então não passe por isso. Use sempre uma face só, que é a sua, e não máscaras. Terceira lição de Olavo. Só preste atenção aos defeitos das pessoas se elas vierem pedir, rogar, implorar para você ajudar a corrigi-los. Isso aqui talvez seja a lição que mais me fala alto, tá? Eu venho me descobrindo, achei a vida toda que era sanguíneo, mas venho me descobrindo agora um colérico. E como tal, eu sempre fui muito viciado em ver defeito nos outros. Era insuportável. Eu quando lembro de mim mais novo, era insuportável. Era como o sujeito do livro Cândido de Voltaire, que achava que o melhor estômago era o que vomitava todas as comidas. Então, Dostoiévski, o cara, Dostoiévski é ruim, não sei o quê. Fulano de tal é uma porcaria. Mozart é horrível. Aí Voltaire dizia, nossa, esse cara deve ser muito bom, né? Esse sujeito deve ser muito bom no que faz, porque ele odeia todo mundo. Aí o professor de Voltaire, Pangloss, diz, não, o melhor estômago não é aquele que vomita todas as comidas. E essa é a melhor lição, e vai ao encontro da lição de Olavo, que é justamente você não ser viciado em olhar os defeitos das outras pessoas. Não há pessoa pior que define mais espiritualmente do que aquela que vive tentando achar defeito nas outras pessoas. Normalmente essas pessoas são as que se acham perfeitas. É uma característica bastante narcisista, a de você olhar para uma pessoa, não gostei dela por conta disso, não gostei, nem conhece, você botou a cara, você já não gosta. Isso é viciante. Vocês não fazem a menor ideia do quão viciante isto é. Como foi que eu larguei isso? Era um vício meu, inclusive. Ninguém era bom, só eu era bom, os outros todos pecavam, os outros todos eram ruins. Meus amigos que eram mais inteligentes que eu, porque estudam, porque dão sorte, porque quem jogava bola melhor, porque nasceu assim, mas é uma porcaria e tal, deu sorte. Tudo é da sorte, é incrível. Todo mundo dá sorte. Menos você é o azarado, o alecrim dourado do azar. Parem com essa mania. Tá? Um estômago que vomita todas as comidas é um estômago doente. Tá? Tem alguma úlcera ali, ele não está bem. Então se você fizer o mesmo, você não está funcional. O segredo para o crescimento espiritual e intelectual, eu iria longe assim, é você ser mais duro consigo mesmo do que você é com as outras pessoas. Esforce-se para achar os seus defeitos. Nas outras pessoas você deve buscar qualidades. Tá certo? Isso é até bíblico, tá? Mateus 6:22, se não me engano, espero não estar errando. Mateus 6:22, os olhos, né, são a lanterna da alma, ou a janela da alma. Então se os seus olhos forem luz, todo o resto será luz. Então que os seus olhos não sejam podres. Se os seus olhos forem podres, se eles viverem para ver defeito nas outras pessoas, sua alma eventualmente ficará podre também. É uma garantia que eu dou a vocês, tá? E foi a melhor mudança de todas, talvez. É porque todas essas dicas são valiosas para mim. Todas essas lições de Olavo. Mas essa tem um lugar especial no meu coração. Mas sem mais delongas, vamos para a dica de número 4. O acontecido não desacontece, passado e esquecido. O que uma vez ingressou no real está inscrito para sempre no registro do ser. Cada momento é, nesse sentido, eterno. Pô, isso é poesia pura. Isso dá sentido à vida, tá? Por incrível que pareça, o sentido natural das coisas, o sentido normal da vida, é que seus pais se vão, seus avós se vão, antes de seus pais, depois você deixará aí seu filho no mundo. Parece triste, mas é o que há de natural para acontecer e até desejável, sob certa
perspectiva, né? Que seja o mais demorado possível para todo mundo, mas é o que vai acontecer. Se você não tiver em mente que cada momento com aquela pessoa continua existindo, aquilo é perene, então a vida é só tristeza. Tá? Não é que você não possa sentir saudade, eventualmente sentir tristeza. Não estou dizendo para você se transformar num robô. Eu estou dizendo que pensar que aquilo não vale a pena sentir tristeza porque todo mundo vai passar, tudo vai passar, eu vou morrer também, então uma hora tudo vai ser esquecido. Aquela pessoa se foi, mas daqui a pouco sou eu que me vou, não estou aqui mais para sentir tristeza. Isso seria niilismo. O que eu estou propondo não é niilismo, é o contrário. É saber que o que você passou com aquela pessoa, tudo que houve, aconteceu e continua acontecendo. Tá? Em certa medida, é o que Chesterton defendia na Democracia dos Mortos. É muito interessante como as lições de Olavo muito se coadunam com as do Gordon Chesterton. Né? Então a Democracia dos Mortos é, olha, foi deixado um legado pelos seus antepassados e você pisar em cima dele, apagar ele para construir sempre daqui para frente, é um desrespeito com quem veio antes de você. Tá? Por quê? Porque a existência deles deve ter tido um sentido. E teve. Porque o que eles fizeram continua existindo no mundo do ser. Olavo, inclusive, para ajudar nessa frase, costumava falar do epíteto, do epitáfio, aliás, do epitáfio que Mallarmé deixou no túmulo de Edgar Allan Poe, que é: a eternidade o transformou finalmente naquilo que ele sempre foi. A eternidade o transformou finalmente naquilo que ele sempre foi. A morte não apaga você. A morte lhe transforma naquilo que você sempre foi e sempre continuará sendo. A quinta dica. Bem, vem de um texto lindo, lindíssimo, Pobreza e Grossura, talvez o texto mais bonito de Velho Olavo. Nele, ele ensina que dar esmola é importantíssimo, nós não devemos deixar de dar esmola. Mas, mais do que isso, a esmola tem de vir acompanhada de uma função cristológica, que é relembrar aquele sujeito, aquele pedinte, que ele é um ser humano. De há muito ele esqueceu que é um ser humano. Ele acha que é um animal. E é o nosso dever enquanto cristãos mostrar a ele, revelar a ele, mais uma vez, sua natureza humana. E é isso que vai o levar a estar de pé mais uma vez. Tá? Não é aquele dinheiro que você deu, mas sim essa demonstração de humanidade para com ele. Vamos ver o excerto desse lindo texto que é Pobreza e Grossura. No mais das vezes, o que falta não é comida, não é dinheiro. É as pessoas compreenderem que a pobreza não é um estigma, não é uma desonra. É uma coisa que pode acontecer a qualquer um e da qual ninguém se liberta só com dinheiro, sem o esforço psicológico de um ambiente que o ajude a sentir-se novamente normal e, em suma, um membro da espécie humana. Entre as causas culturais da pobreza, a principal não está nos pobres, está na falta de educação dos outros. Pô, meu irmão, quem não se arrepiou já morreu por dentro. Indico a leitura do Pobreza e Grossura e reafirmo por uma experiência especial, né, espiritual, que tive, que Deus olha de forma mais carinhosa para aqueles que dão esmola, tá? E sigam a lição de Velho Olavo. Não é só a esmola pela esmola. Nesse texto ele fala: pergunte a ele como ele está, olhe nos olhos. Uma das coisas mais tristes que eu vejo por aí é quando alguém vem pedir esmola e a pessoa não só não dá, ela finge que aquele sujeito não existe. Então, às vezes, ele se sente menos do que um animal, ele se sente um animal invisível. E é uma das coisas mais asquerosas que a gente faz, sem pensar, é claro. Não estou dizendo que é maldade de quem faz, mas se as pessoas se detivessem mais em tomar cuidado, né? Ter esmero em como tratam as outras pessoas, o mundo poderia ser bastante diferente. É isso que eu tenho a dizer hoje.
São as 5 lições de Olavo que mais marcaram a minha vida, todas marcam, né? O velho era de infinitas lições, mas essas foram as que marcaram a minha vida. Talvez não falem tanto com vocês. Eu gostaria de saber, digam aí nos comentários. Curtam, comentem, compartilhem, para eu continuar trazendo conteúdos, muitas vezes de Olavo, mas às vezes de algum outro assunto. E gostaria que vocês me dissessem aí no chat, nos comentários, o que vocês acham? Qual foi a lição de Olavo que mais tocou o coração de vocês? Fiquem com Deus e tenham um bom dia.